Ele deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, porque ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acho que hoje está mais quente do que o normal, não é possível. E essa roupa esquenta, vocês não têm noção. A liturgia da Quaresma é sempre uma liturgia que nos aponta e nos convida a pensar e a repensar a nossa caminhada com Deus, a nossa resposta para Deus, a nossa vida de oração, a nossa relação com o irmão, a nossa ação de caridade. Então, a liturgia quaresmal é um tempo muito propício para repensar a nossa caminhada com o Senhor. E a liturgia de hoje fala de uma forma muito clara e direta sobre o templo e o significado do templo para nós. Na verdade, a liturgia nos chama e nos convida a ter o nosso coração voltado para Deus, como ouvimos durante todo o texto. E é interessante, pois nós acabamos que comentamos muito durante a nossa vida, nas nossas conversas religiosas, é claro, sobre essa passagem onde Jesus expulsa os vendilhões do templo. Afinal de contas, nos assusta a atitude de Jesus. Jesus entra com o chicote, está dentro do templo e sai lá fazendo a maior confusão. Imagine só a confusão que Jesus não arrumou. Na hora que ele entrou no templo e saiu chutando as barracas dos cambistas e batendo o chicote, os apóstolos devem ter olhado assim: doidou o homem, o que está acontecendo? Ele fala de tanta forma e agora está fazendo isso tudo? Bom, é muito importante compreendermos todo o contexto para que possamos entender de fato por que Jesus fez isso. Por isso é uma ótima oportunidade para entendermos um pouco o que significava, afinal de contas, o Templo de Jerusalém. A gente escuta muito sobre isso, não é mesmo? O Templo de Jerusalém, os sacrifícios que eram ofertados ali. Então, vamos entender primeiro. Dentro da religião judaica,
era muito importante algumas festas. E tudo acontecia no Templo de Jerusalém, no Templo de Jerusalém. Tudo tinha que ir para lá, porque era o centro da religião para o judeu. No Templo de Jerusalém estava a Arca da Aliança, que mostrava então a presença de Deus. Então sempre os judeus precisavam ir até o templo para rezar, para realizar o seu sacrifício. Existiam várias festas, por exemplo, a festa das tendas, onde eles comemoravam as colheitas e outras coisas, a festa de Pentecostes também nesse sentido, e a festa principal para o judeu era a Páscoa, assim como para nós também depois vai ter um novo significado. Na Páscoa, pelo menos então, o judeu, mesmo que morasse distante, em outras cidades, em outros lugares, pelo menos uma vez no ano, ou melhor, uma vez na vida, ele tinha que ir até Jerusalém, fazer o seu sacrifício, a sua oferta a Deus na Páscoa. Nesse período então da Páscoa, todo mundo em vários lugares voltava-se para Jerusalém para ir ao templo. Digamos que você mora lá em Bocaiúva, lá em Taiobeiras, lá em Bozonte, lá em Porto Seguro, né? Lá pelo menos tem praia, mas tudo bem. Enfim, mora longe, o que você tinha que fazer? Vir até Montes Claros, onde estava o templo, e vir até aqui, por exemplo, fazer a sua oferta, fazer o seu sacrifício. Era desta forma que acontecia. Mas esse sacrifício dentro do templo de Jerusalém não podia ser de qualquer forma. Você tinha então que oferecer um sacrifício que era um animal para ser sacrificado. E ali, esse animal para ser sacrificado dependia um pouco das suas posses. Conforme as suas posses, você oferecia como sacrifício. Depois eu vou explicar os tipos de sacrifício, mas primeiro era nesse sentido. Se você tinha muitas posses, você oferecia um novilho gordo. Se você tinha muitas posses, 2 novilhos bem gordinho, né, vamos dizer assim. Se você tinha pouca, mais ou menos, um novilhozinho, né, um bezerrinho, um animal menor. Mas se você era pobre, o que era a grande maioria, então oferecia um casal de pombinhos ou de rolinhas, como nós ouvimos sempre no texto. Então a população mais simples oferecia como sacrifício um casalzinho de pombas, de pombinhos. É interessante porque aqui nos mostra que a família de Nazaré era uma família pobre. Porque o que foi que Maria, quando foi apresentar o menino Jesus ao templo, ofereceu em sacrifício? Um casal de rolinhas ou de pombinhos. Nossa Senhora não ia sonegar imposto, né? Claro que não. Então, ela estaria oferecendo o que realmente eles tinham, muito pouco. Mas o pouco com Deus é muito. E o importante não era a quantidade, mas aquilo que era ofertado então ali em sacrifício. Só que tínhamos um problema, e o povo encontrava esse problema. O povo judeu era então subjugado pelo Império Romano. O Império Romano tinha tomado conta de toda a região e de todo o povo judeu. E os romanos, eles eram adoradores do imperador, naquela época, César. E nas moedas romanas tinha cunhada então a imagem de César, para que todo romano e todas as pessoas pudessem adorar a César, mesmo que fosse numa moeda. Para o judeu isso era um absurdo, pois devemos adorar somente a Deus. Era uma heresia adorar a César, e os judeus não aceitavam isso. Desta forma, não se podia entrar no templo com esta moeda. Era proibido entrar com a moeda de César dentro do templo, pois era então uma profanação. Então vamos entender a dinâmica. O povo tinha que vir de fora para fazer a sua oferta dentro do templo de Jerusalém. Pense só, era complicado eu trazer um boi, por exemplo, lá de Salinas. Opa, ainda mais com essa estrada, né? Mas tudo bem. Era difícil trazer o boi lá de Salinas até aqui, ou trazer uns animais. Então o que se fazia? Dentro do templo tinha então os animais, onde a pessoa comprava aquele animal e fazia então o sacrifício. Só que nós tínhamos um problema, não podia entrar dentro do templo com a moeda de César. Na entrada do templo, então, tinha os que nós ouvimos no texto, os cambistas,
que faziam a troca. Então eu chegava, trocava a moeda de César por uma moeda do templo, e dentro do templo eu comprava então o animal para ser ofertado. Era esse então o contexto, e agora acho que a gente consegue entender um pouco da cultura judaica, como acontece. Eu acho muito importante a gente explicar, porque é muito fora do contexto nosso. Então a gente entende o que aconteceu. Jesus então, é claro, e aqui nós podemos saber, onde envolveu dinheiro, gente, dá problema. Então os cambistas, que eram judeus, cobravam um lucro, um ágio muito alto. E trocar a moeda de César pela moeda do templo, custava caro. Engraçado, né? Hoje em dia é muito perto, né? Parece demais. Era muito caro. Então, eles estavam roubando do povo. Uma pombinha, por exemplo, vamos dar um exemplo simples, que fora do templo custava R$2, por exemplo, ali na região do templo, para fazer a troca, custava R$20, R$200 mais ou menos. Era o imposto que eles pegavam para eles. Jesus então fica com muita raiva de tudo isso, porque o templo foi transformado, ao invés de ser um lugar de oração, virou um lugar de comércio, e principalmente onde as pessoas estavam surrupiando os mais pobres. Por isso, no texto que Jesus chega chicoteando todo mundo, quando ele chega na banca onde tem as pombas, ele fala: tira isso daqui agora. Jesus ficou bravo, muito bravo, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, porque, como disse, transformaram o templo no lugar de comércio e não de oração. Dito isso, então, dentro desse contexto de como tudo acontecia, é importante compreendermos algo também muito importante para o templo de Jerusalém, que é o significado, então, dos sacrifícios. Que coisa estranha, padre. Por que as pessoas precisavam ofertar um animal? Matar um animal para Deus, Deus não come. Para que isso? Lembrando das perguntas de catequese. O Devaldo está por aí, né? As perguntas de catequese, como acontece. Por quê? Não pode? Olha só, como é interessante todo o que acontecia dentro do templo. Quando então, e isso era estabelecido pela lei do Antigo Testamento, era tudo muito lícito. O que acontecia? Quando existiam 3 tipos de sacrifícios. O primeiro deles é expiatório. Quando eu ia ao templo de Jerusalém, eu podia então pedir perdão dos meus pecados. O que acontecia então? Eu comprava então um animal, levava para o templo e impunha as minhas mãos junto com o sacerdote sobre aquele animal, e aquele animal assumia então os meus pecados. Por exemplo, um cordeiro, eu impunha as mãos sobre o cordeiro, aquele cordeiro então assumia os meus pecados, o sacerdote pegava aquele cordeiro, matava o cordeiro em oferta a Deus como remissão dos meus pecados. Guarde isso, pois Jesus vai dar um novo significado. Eu impunha a mão sobre o cordeiro ou sobre um bode, por isso nós falamos bode expiatório. Então na cultura nossa, né, popular, a expressão bode expiatório é por isso. Eu impunha as mãos sobre o bode, digamos assim, um cordeiro, e ali ele assumia os meus pecados e era morto então e entregue para Deus. Era mais ou menos, hoje em dia nós temos a confissão, não é mesmo? A gente vai lá e confessa ao padre, não precisa matar o padre depois não, né? Só confessa e Deus então acolhe os pecados. Então, primeiro, esse sacrifício expiatório. Segundo sacrifício, que era um chamado sacrifício precatório, de pedido para Deus, de oferta para Deus. Eu levava o animal então, e aqui poderia ser qualquer um, como já disse, de acordo com minhas posses, e ali o sacerdote matava o animal e partia o animal no meio. A metade do animal era queimada por completo no altar. A outra metade, o sacerdote comia. Eles deviam ser bem gordinhos, né? Nada não, viu, gente? Eu tô esbelto. Mas qual é o significado do sacerdote comer a outra metade? Não é nada porque era para ele tinha que comer. Havia um significado de entrega.
A metade do animal que foi elevada a Deus, o sacerdote então tinha o poder de fazer o pedido de orações para as pessoas. Então, quando o sacerdote comia a outra metade do animal, ele se ligava ao pedido que era elevado a Deus. Então, o sacerdote recolhe aquela oração, então, ao comer, se ligava àquele animal que era ofertado a Deus. O terceiro tipo de sacrifício, que era o holocausto, era então um momento de louvor a Deus, de entrega total a Deus. Pegava-se o animal e queimava o animal por completo, como um holocausto. Tudo pertence a Deus, nada é meu, tudo é para Deus e de Deus. Aqui nós lembramos do sacrifício de Abraão, quando ele ia sacrificar Isaac. E aí o que é que Deus fez? Não sacrifique o seu filho. Tome aqui esse cordeiro para que seja sacrificado para mim. A lei do primogênito, que é sempre entrega para Deus, e aí há uma troca do primogênito por um animal, onde Deus recebe. Então nós temos esses três significados, esses três tipos de sacrifício. Para nós hoje, pode nos parecer muito estranho, mas como assim? Mas é essa a cultura judaica, no qual se rezou por muitos e muitos anos, séculos, seculoro. E aqui, no modo de compreensão e de ligação com Deus. Jesus, no Evangelho, ele fala assim: destruí esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Jesus estava falando do seu corpo, do seu sacrifício, que ele iria morrer na cruz e ressuscitar em 3 dias. Aqui está o mais belo de tudo. Jesus vai ressignificar todo o sacrifício. A partir de Jesus não se precisa mais desses sacrifícios de animais. Porque, e aqui o que João Batista disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendemos o significado da expressão Cordeiro de Deus. Jesus é aquele no qual todos os pecados da humanidade inteira foi colocado, e ele, como vítima silenciosa, cordeiro imolado, morreu na cruz em silêncio, como o cordeiro que morreu no altar pelos pecados do povo. Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Na Santa Missa, então, nós experimentamos esse sacrifício de Jesus, pois agora o sacrifício de louvor a Deus, aquele que é queimado no holocausto, e o sacerdote na Santa Missa é Cristo, em persona Christi. E aqui o sacerdote recolhe a oração de todos e apresenta a Deus. Na Santa Missa, esse pedido e recolhimento de oração de todos acontece logo no comecinho, quando o padre fala, oremos, e temos a oração da coleta, é coletar os pedidos de todos. Por isso que eu, particularmente, gosto de sempre perguntar e rezar. Fechemos os olhos agora e coloquemos as nossas intenções na Eucaristia, nessa Santa Missa. Aqui eu estou fazendo como sacerdote, recolhendo as orações, e a ligação do sacerdote com Cristo apresenta a Deus os nossos pedidos. O sacrifício do holocausto, que é a entrega completa, é a Eucaristia. O altar é o templo, o local do sacrifício é Cristo no altar. Cristo se faz presente de 3 formas: no altar, como local do sacrifício, no sacrifício por excelência, na Eucaristia, e no sacerdote que oferece o sacrifício a Deus. Perceba como é belo, e desculpe essa aula de teologia às 9 horas da manhã, mas é importante a gente compreender a nossa fé e aquilo que celebramos. Perceba como é que Jesus vem trazer um novo significado para todo o templo, mostrando que ele é o novo templo, que ele é o sacrifício por excelência. Por isso o Padre, e quando nós rezamos, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. E assim, eu gosto muito de explicar, porque a gente vai tomando o sentido do que nós celebramos. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então vem de tudo isso. Jesus ressignifica toda a Páscoa. É por isso que nós celebramos agora a Páscoa verdadeira, a Páscoa onde o sacrifício por excelência. Não preciso mais de sacrifícios. O que eu preciso é do seu coração. Amarrando tudo agora. O finalzinho do Evangelho diz assim:
Deixa vocês doidinhos, né? Quem está em casa. As pessoas acreditavam nos sinais de Jesus e muita gente chegou perto de Jesus, é claro. Mas Jesus não acreditava neles, não lhes dava crédito e não precisava do testemunho de ninguém sobre as pessoas. E o texto encerra falando assim: porque ele conhecia o homem por dentro. Jesus conhece a nossa intenção, Jesus conhece o nosso coração. E ao dizer isso, Jesus está chamando a atenção para o verdadeiro motivo de nos aproximarmos dele. E aqui eu faço uma pergunta: por que você veio à missa? O que você veio fazer aqui? Será se nós, e aqui convido à reflexão, será se nós não transformamos a missa num comércio? Não estou falando de dinheiro, não. Se eu venho aqui apenas para comprar algo, eu venho aqui para comprar paciência, eu venho aqui para comprar a cura, eu venho aqui para comprar isso ou aquilo. Mas Jesus quer o nosso coração, porque o que precisa nos atrair para a Santa Missa não é o preceito de domingo, mas o amor a Jesus, o amor à Eucaristia, o amor ao sacrifício. É isso que precisa me mover e mover o meu coração. Eu preciso estar aqui por amor. E aí, quando o meu coração está imerso no amor de Cristo, todas as graças são derramadas: a cura, a paciência, a transformação do coração. Esse precisa ser o meu grande e primeiro motivo. No Templo de Jerusalém, tudo foi transformado em um comércio, numa paga. Eu preciso ir ao templo para pagar a minha dívida. Eu preciso ir à missa no domingo para pagar o preceito, senão é pecado e está errado. Tudo bem, é claro que isso também. Mas eu preciso primeiramente ir à missa por amor a Jesus Cristo, por amor ao Senhor. É isso que precisa me motivar, é isso que precisa me trazer aqui. Precisamos refletir muito. Esse evangelho, e eu costumo dizer, é uma chicoteada sim, não só nos vendilhões do templo, mas em nós também. Porque o que tem nos motivado? E será se também eu tenho me aproximado da Eucaristia, observando que ali está Jesus, no amor à Eucaristia, no respeito à Santa Missa, no respeito à igreja, enfim, o Senhor nos ajuda e nos chama a refletir. Se buscarmos primeiro a graça e por amor, o Senhor irá realizar tudo em nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus. Que possamos voltar o nosso coração para o Senhor. Ele que conhece o nosso coração, sabe das nossas mazelas, das nossas dificuldades, conhece cada um de nós por dentro. Mas o Senhor sabe também da nossa luta diária, da vontade de acertar, de nos tornarmos melhores. É por isso que aqui estamos, para buscarmos a força em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria Santíssima interceda por nós e que, ao compreendermos um pouco mais sobre a história da nossa fé, possamos amar Jesus cada vez mais. Amém.